essa situação já existia dentro, vou me colocar, inclusive, não sou eu, tá, gente? Vou me colocar para você que está em casa entender melhor a ressaca moral, junto com a Conceição aqui, que é maravilhosa, faz constelação familiar, ela entende um pouco do nosso eu. Digamos que eu passei pela ressaca moral. Eu não danço muito, eu sou muito quieta, mas aí no carnaval eu tomei umas 4 doses aí de uísque. Apareceu outra pessoa. Ela já existia? Na verdade, não apareceu. Ela já existia, ela estava sufocada, reprimida. E o álcool, ele revela algo que já existe em você, né? Ele revela algo que você deseja esconder. Então, a primeira dica que eu dou, eu fiz isso, eu dancei, né? Vamos falar de algo que não prejudicou alguém, né? Então, tenta ver se aquela pessoa, o que é que está escondido em você, tenta olhar para um eu seu que está escondido, reprimido. Se for algo leve, leva na esportiva, gente, ao invés de ficar sofrendo. Paguei mico, dancei na frente de todo mundo. Leva na esportiva. E tem outras dicas também. Por exemplo, de repente a ressaca moral fez com que você ofendesse alguém. Isso é possível e acontece com muita frequência. Vai, conversa com aquela pessoa, conta a situação, estava sob o efeito do álcool e tenta pedir perdão. Se a pessoa não conseguir perdoar, ela também tem o processo dela, o tempo dela, respeita isso. Tá? Mas quando você fala assim na questão de atingir até outras pessoas, porque tem pessoas que exageram mesmo, né? E aí, essa questão do desculpa. Mas a pessoa tem que saber diferenciar, porque, por exemplo, toda vez que ela bebe, ela vem e pede desculpa. Não vou fazer mais isso. Se for um relacionamento, por exemplo. Meu bem, desculpa, eu fiz isso, prometo não fazer mais. Passou o carnaval, mas vem o final de semana de novo. Meu bem, desculpa, lá vem eu pagando o mico de novo. Aí já deixou de ser ressaca moral, né? Gente, é o seguinte. Há duas situações aqui em nossas falas onde você talvez precise de ajuda terapêutica. Uma é quando essa ressaca moral te causa um sofrimento tão grande, um arrependimento tão grande que você não consegue superar. Então, procura ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista. Tá? E a outra é se esses seus comportamentos repetitivos, que revelam quem você realmente é, precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior, de um tratamento. Então, procura também, nesse sentido, uma ajuda terapêutica. Pois é, e quando ela fala nessa questão da ajuda, e que é porque já existe essa pessoa em você. Você precisa assumir como você realmente é. Eu tenho um tio que ele é altamente calado. Quando ele bebe, ele liga para todo mundo. Até para quem não tem telefone, ele descobre o número e liga. Ou seja, quando isso acontece, ele é quem, afinal de contas? Ele é aquela pessoa que é muito falante ou a que não é falante? Ele é uma pessoa que foi reprimida e por isso se tornou tímida. Imagina que nem uma criança, o natural de uma criança pequenininha é não ser tímida, né? A criança dança, a criança conversa. Pula, né? Pula, né? Grita. E isso é o natural dela. Então, isso é o natural de nós, é não sermos tímidos. Mas, ao longo de nossas vidas, nós fomos passando por experiências ou repressões mesmo de nossa família que nos tornaram tímidos. Então, esse é um exemplo, se você fez algo bom, ele foi extrovertido, ligou para as pessoas, não precisa morrer de vergonha não, gente. Leva na esportiva, vai lá. Agora, se você causou um dano a alguém, tenta rever isso. Outro detalhe é perguntar para as pessoas que estavam ali, se você está sofrendo demais em razão dessa ressaca moral, olha, o que foi que realmente aconteceu? Às vezes você cria uma imagem de que algo foi tão maior do que você imagina, né? O que realmente eu fiz, né? Então você pode ter uma dimensão do que você fez. E pensa, o que você fez foi algo realmente grave? Será que não foi menos grave do que você imagina? Tem gente que inventa também, né? Ou ao contrário, você não deu muita importância e machucou enormemente alguém. Então, para você ter realmente uma dimensão daquilo que aconteceu. Pois é. Gente, olha, a ressaca moral, ela traz constrangimento, tanto para quem está causando a ressaca moral, como também está sofrendo. Por exemplo, não tem nada a ver com a situação. E a pessoa ainda ali machuca, né? É uma coisa muito chata. Então, é um comportamento que pode trazer danos para os dois lados. Ou para a família inteira também, né? Para o grupo. Às vezes você sai numa excursão,
saindo um pouco do carnaval, mas que também pode envolver a questão da ressaca moral, que ela está presente no nosso dia. Tem gente que está, nesse exato momento, sofrendo com a ressaca moral de ontem. Às vezes submete outras pessoas a constrangimento, não é isso? Então, vamos lá. Uma pessoa que nunca, jamais se revela ciumenta, né? Jamais se revela. Veja o termo que eu estou usando. E aí, toda vez que bebe, manifesta aquele ciúme e faz isso de uma forma nada discreta, né? E causa vergonha e constrangimento ao companheiro e companheira. Então, pensa, há uma pessoa ciumenta dentro de você. Ciúme, muitas vezes ou quase sempre, é sinal de insegurança. Então, tenta rever isso. Olha, que parte de mim está tão insegura e que eu preciso tratar. Então, gente, eu estou escrevendo um livro sobre culpa, né? Então, não vai e carregar a culpa para o resto da vida em nada ajuda, então não vai morrer na culpa, né? Então, eu vou olhar para isso. Eu vou ver. E se você prometer, nunca mais eu bebo para não passar vergonha. Não é por aí, essa frase é chave. Nunca mais eu bebo. Não. Essa foi a última vez que eu... Não, nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo. Aí chega, Gilson convida a gente para ir para uma festa. Aí lá vai, a gente vai para a festa. Lá tá a pessoa bebendo de novo, fazendo constrangimento, pagando maior mico. Aí quem é amiga ajuda. Amiga, não faça isso não. Ei, você tá pagando um mico, vamos para cá, pare de beber um pouquinho. Quem é amiga ajuda? Às vezes sim, né? Mas olha... E tem uns que dá bota pino, né? Ei, dá mais. Bota mas aí o que é que a gente tem que entender? Que a bebida não é a origem do problema, porque a gente trabalha principalmente na psicanálise e na constelação familiar, né, que eu sou psicanalista consteladora, a gente trabalha com a origem do problema. A bebida, ela vai revelar você, tá? Entendi. Então, se o seu problema é com álcool, se o seu problema é dependência, aí é outra história. Aí você tem que, né, tratar essa dependência do álcool. Mas se o seu problema é como você se comporta toda vez que bebe, tem algo em você que precisa ser curado, e aí você não vai colocar a culpa na bebida. Olha, por exemplo, eu paro de beber, tá tudo resolvido. Às vezes não tá, gente. Em uma outra situação, você vai manifestar vai se dar de aquele cara com essa comportamento. situação, né? Sem a bebida. Tem gente colocando a mensagem aqui para mim, dizendo assim, tá vendo? Não bebo fora de casa, prefiro evitar. Prefiro beber dentro de casa. Tem outras pessoas que estão dizendo assim, eu vou para um restaurante, eu não bebo absolutamente nada. Quando eu saio de lá, eu vou para outro canto beber. Ou seja, você está se enganando, porque vai chegar um momento que nem a bebida vai ser necessária para você ou soltar a franga, ou conversar o que bem quer entende, ou chorar. Porque quando você está com vontade de chorar, porque teve uma pessoa aqui que colocou, não foi Ana Carla, Ana Carla disse, eu me acabei de chorar no carnaval, me lembrando do meu ex. Que estava em outro canto, eu estava em outro. Aí depois ele me ligou, piorou a situação. Se ele estava chorando também, porque tem volta, né? Tem isso. Aí quando bebe, chora mesmo. Eu já choro por natureza, não precisa beber. Para dançar, não preciso beber. Para chorar, não preciso beber. Eu me divirto a noite todinha. Ele, fixe, essa tomou todos. Mentira, eu não bebi absolutamente nada. Dancei até o chão, falo muito, danço. Não precisa. Já tem pessoas que precisam, né? Aí lembrou do ex... Ele ligando, atendo ou não atendo. Olha que situação. Gente, no caso da Ana Carla, eu vou dar um recado para ela. Se você chorou quando tinha bebido e ele ainda ligou para você, tem algo nessa relação que precisa ser resolvido, né? Então, faz uma constelação aí para casais, né? Vamos lá nos conhecer. Então, vê assim, não vai ficar presa na vergonha. Eu chorei, então ele ainda é importante, né? E quanto ao comportamento dessas pessoas... Olha, eu acho até razoável, sabe, Zésia? Porque muitas vezes a gente precisa se conhecer, a nossa forma de funcionar. Então, quando eu beber, eu vou beber demais, então já não bebo quando eu estiver num grupo social, no meio de amigos. Então, essas pessoas, elas estão aprendendo a se conhecer, ou então eu só bebo em casa. Tá tudo certo, é o seu jeito de funcionar. As pessoas nós vamos encontrando saída, né, Gilson, ao longo da vida que nos fazem funcionar de uma maneira melhor, até socialmente. Então, se conhecer é bom também. Não, deixa eu beber em casa, deixa eu beber não no restaurante, né? Deixa eu beber quando eu não estiver no meu grupo. São formas de se conhecer. Agora, não ignora a origem de seus comportamentos, né? Em determinadas circunstâncias. Se está ali limitando, alguma coisa tem. Uhum. Porque você não tem, então, autocontrole, né? Inclusive, você está me fazendo lembrar de um exemplo de uma cliente, que é uma cliente semanal, né? Eu atendo semanalmente, que ela falou assim,
eu posso trazer o meu marido para as sessões? Aí eu falei, meu bem, tem algo em você que precisa ser curado que é muito mais remoto. Não é a relação do momento, né? Então, não é questão de dizer assim, olha, eu ajusto isso, vamos ajustar tudo e está tudo resolvido. Às vezes, o que você vive no hoje são consequências de uma história passada, onde você vai estar repetindo ciclos. Então, curemos a origem daquilo que nos faz nos comportarmos de uma forma não legal, não bacana. Legal. Essa questão da ressaca moral é só mais para o homem ou mais para a mulher ou está igual hoje? Porque o homem, estatisticamente falando, vamos dizer assim, né, é quem bebe mais, é quem se embriaga mais. Entendi. Então, por isso que é mais frequente. Mas a mulher também sofre isso. Um detalhe é que a mulher, como sempre, né, por ter sido uma pessoa mais reprimida, mais sufocada, né, a ressaca moral para ela, às vezes, é mais intensa. É porque ela é mais julgada, né? Ela é mais julgada. É a questão da cultura, né? Então, o gênero, né, faz com que seja mais intenso para ela. Às vezes, o que a mulher fez nem foi tão grave quanto o que o homem fez. O que ela resolveu fazer. Ai, por que você está sofrendo tanto? Olha isso é comum. É porque eu conheci uma pessoa e na mesma noite fui dormir com ele. Ou com ela, né? Se for uma relação mal afetiva. E aí, a culpa, nossa senhora, é um exagero, sabe? Sei. E aí, para a mulher, mais intenso, né? Na maioria das vezes. E para o homem, não, né? O homem, se isso acontecer como Maria, ele é o garanhão, né? Ele foi o rei da noite, né? Já pegou a gata e tal, já rolou. Agora, a mulher, vem cá, vamos ficar, vamos, tchau. Menina, você já ficou com aquele cara, já levou ele para dormir, já... Posso, não? E aí, por que não pode? Ah, porque eu não fui criada assim. Ah, por que não pode? Nossa, se meu pai souber, né? Gente, as minhas amigas, ai, que vergonha. Gente, vergonha. E namorar escondido? Eu já namorei escondido. Eu já namorei escondido. Eu já namorei escondido depois de separar, porque eles dizem assim, bicho, você já tá namorando, depois que se separou, você vai namorar de novo. E tá aí. Eu não vou poder namorar escondido adolescente. Não, adolescente não, pra você ver, né? Adolescente eu namorei, nunca namorei assim escondido como adolescente. Sempre tinha aquela história de levar pra porta, tá horário, entrava. Às 9, meu era às 21. Também. Das 18 às 21 entrava, acabou-se. Mas depois já, de uma certa idade, adulta já, namorei escondido porque tinha aquela... vai namorar, eu não gosto de fulano. Aí tinha que agradar a mãe, a filha. E aí, geralmente, o namoro acabava... A ressaca moral, 1000 choros, porque eu queria namorar com aquela pessoa, nem que fosse para ficar um final de semana, eu viajava, conhecia, e era aquela história, mas a minha mãe não vai gostar dele, aí minha filha também não vai gostar, aí ficava naquela, quer saber, eu vou namorar escondido, ninguém vai saber, vai ter início, meio e fim, tchau, pronto. Pronto, resolveu. Então, assim, eu quero terminar com a mensagem que nós trouxemos inicialmente. Nesse caso que eu falei da moça que está lá sofrendo horrores, se sentindo suja, porque isso acontece, né? Às vezes é o caso de você ir para a terapia. Será que você fez foi tão grave assim, gente? Ou foram esses julgamentos que matam, né? Que estão matando. Sim. Matando literalmente o lado emocional das pessoas, e elas se sentem muito culpadas, e tem pessoas que não aguentam essa pressão. Muitas pessoas não aguentam. E aí, quando você começa a se conhecer... E quando você entra no seu processo terapêutico e evolui nesse processo, por que eu digo evolui? Porque algumas pessoas abandonam. E aí você, nossa, eu sofri tanto. César, olha aqui. Quantas vezes a gente diz, nossa, ano passado eu sofri tanto por besteira. Como eu chorei por isso, né? Por bobagem. Então... Isso é quando a gente já se sente mais amadurecida para olhar esses assuntos, seria isso? Sim, aí você vê que determinados conceitos e sofrimentos não fazem sentido. E esses sofrimentos são resultando de seus conceitos. E aqueles conceitos, em que eles agregam? Em nada, são apenas conceitos. Medos dos julgamentos. E aí, nossa, agora eu não tenho mais medo de tanto julgamento, né? E aí agora eu posso ser mais leve. Mais livre. Emocionalmente. A sensação de liberdade é maravilhosa. Maravilhosa. Pode falar o que quiser, não tô nem aí, pronto, tá ótimo, né? Se não prejudica alguém, tá valendo. Tá eu costumo valendo. dizer assim. Pronto, não tá prejudicando ninguém, a sua vida mesmo, então acabou-se.
não vai prejudicar a vida do vizinho. Se o vizinho não está querendo ficar com você, libera ele, tá? Valeu, eu tava gostando muito de ti, mas não quer ficar comigo, paciência. O encontro é de 2, né? Por falar nesse encontro, você vai estar em Pau dos Ferros, é isso? Pau dos Ferros. Olha, Manda a última o pessoal tá nos Pau dos assistindo. Ferros, gente, a última constelação com representantes que eu fiz antes da pandemia foi em Pau dos Ferros e foi um grupo maravilhoso. E é a primeira vez que eu estou voltando a Pau dos Ferros com representantes, não individual, com representantes, depois da pandemia. Então, Pau dos Ferros, vou estar sexta-feira atendendo individualmente. No sábado, o grupo maravilhoso que começa às 14 horas no sábado. Então, Pau dos Ferros, entre em contato com a gente pelo Instagram, Conceição Verônica Terapeuta, e nós marcamos esse encontro, essa terapia de sessão única, que é a constelação familiar. E eu amo o Pau dos Ferros. Eu vou estar no sertão do Ceará e no sertão do Rio Grande do Norte, né? Eu vou estar Lá seguindo nas ela aí. origens. Por onde você passar, você der certo, a internet estiver bacana, a gente vai abrir link para você falar como é que está Gratidão. a situação em Pau dos Ferros, no sertão, dependendo do seu encaminhado aí no meio Sim. das estradas. Combinado? Combinado, gratidão. Obrigada demais. Um beijo especial para você. Foi Beijo. ótimo o tema de hoje. Lembrando que a gente está entrando no mês de março. Tem muitos assuntos aí voltados para o lado emocional da mulher, que é a base, é a plataforma da casa, da família. O homem também é o chefe da família, mas a mulher, meu amigo, quero desculpar aqui já, está dominando, porque ela comanda, viu, Ivan? É nós que comandamos a situação, não só das panelas, mas o que está externo e interno. A família precisa muito do comando da mulher. E a gente vai estar conversando muito sobre isso e trazendo a constelação familiar, que é importante para o nosso dia. Já pensou o mundo comandado por mulheres? Seria muito diferente. Eu já digo assim, que teria que ser comandado realmente por mulheres e ao lado um homem, assim, para ela entender que os dois juntos poderiam ser muito bom. A mulher hoje, ela está consciente do papel dela, da onde ela pode estar, sendo empoderada, fazendo o que ela quer, onde ela está, vestindo e usando o que ela quer. Então, os homens é que precisam entender que isso hoje é uma realidade. Mulheres e homens são do mesmo tamanho. Tá difícil ainda para muitos homens entenderem isso. Mas eles vão entender. A ressaca moral deles vai passar com facilidade. A gente volta, tá? Na próxima Gratidão. semana, já juntas, você vai estar em Pau dos Ferros. Sexta-feira aqui a gente se encontra. Você vai estar Sim. lá em Pau dos Ferros, combinado? Combinado. Beijo muito especial.